Olá, tudo bem com vocês? Então, nós vamos trabalhar, como vocês podem ver, né, Sociologia no Brasil, parte um, parte 2. A parte um eu trago aí os precursores dessa sociologia no Brasil, então é Euclides da Cunha, Silvio Romero, Oliveira Viana, né, e aí também a geração chamada, a famosa geração de 30, né, que Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda. E aí trouxe alguns trechos, né, das obras desses sociólogos para a gente compreender como é que esses camaradas viram o Brasil, né, entendiam, procuravam compreender o Brasil no final do século XIX, né, início aí até a primeira metade do século XX, né? E na segunda parte, vamos pegar Florestan Fernandes, Ottaviani, Fernando Henrique Cardoso, Paulo Sérgio Pinheiro, Márcio Postman, né? Então, assim, figuras que estão trazendo, né, a discussão também para a questão da contemporaneidade, também outros temas, né? Se, por exemplo, naqueles que eu falei, por exemplo, Euclides da Cunha, Silvio Romero, para trazer dois exemplos, e também Gilberto Freire, eles estão interessados em entender as origens do Brasil, tendo como referência o momento que eles escreveram as suas obras, né? E os outros, né, dessa segunda fase, o Ottaviani, por exemplo, o Márcio Postman, o Ottaviani está preocupado com as questões políticas e o Postman está preocupado com a questão econômica no Brasil no século XX, século XXI. Né? Então, é esse trajeto aí que nós vamos seguir no momento. Ok? Então, começando, né, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é exatamente o surgimento dessa sociologia no Brasil. Como é que ela surge? Ela não vai, lógico, na mesma esteira da sociologia no continente europeu. E por uma razão muito simples. Vocês devem estar lembrados, né, lá nas nossas primeiríssimas aulas, que a sociologia surge na Europa para responder às transformações ocorridas nessas sociedades europeias, né, a partir do advento da Revolução Industrial, ou seja, aquelas transformações, né, vindas com o deslocamento massivo das pessoas das áreas rurais para as áreas urbanas. Isso vai trazer uma novidade, vai ser um elemento novo e complexo que necessitava uma explicação. No caso do Brasil, não. No caso do Brasil, para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu pego um sujeito como Euclides da Cunha, ele vai tentar estabelecer um contraponto exatamente entre o Brasil urbano, considerado avançado, moderno, e o Brasil rural, atrasado, né, tradicionalista. Isso na perspectiva de Euclides da Cunha. Né? Então, assim, são duas realidades distintas. Então, para a gente entender, vamos trabalhar cada um desses autores. Né? Aí eu trouxe lá. Silvio Romero, né, digamos, eles são positivistas, então as ideias desses camaradas estão apoiadas no positivismo, né, trazem um pouco de uma discussão do próprio romantismo também, para entender essa realidade social brasileira, existe um traço marcante nas teorias desses pensadores, né? Por exemplo, o Euclides da Cunha, ele não é um sociólogo de profissão, ele é um jornalista que fez um trabalho de sociologia. Tá? O Silvio Romero, por sua vez, é um crítico literário, né, que vai também abordar aí a questão da sociologia, justamente para compreender a formação da cultura brasileira. Já o Oliveira Viana, aí sim, é um cientista social de formação, né, mas que vai tecer críticas muito contundentes, né, ao processo, à miscigenação no Brasil, considerando que a miscigenação ela se converteu num traço ruim da sociedade brasileira. Então, vamos pensar de forma mais detalhada, né, esses autores. Silvio Romero ele vai escrever as suas obras ali, né, vai escrever seus textos ali nas primeiras, no final do século XIX e início do século XX, né, basicamente no século XX. Então ele tá escrevendo sobre a questão do Brasil meridional, né? Parece muito o título de uma obra do Fernando Henrique, mas ele está desenvolvendo uma análise sobre a cultura. Então, o objetivo do Romero é observar como é que a cultura na sociedade brasileira se tornou um problema com a presença de elementos
nacionais, né? Então, assim, os elementos nacionais em questão e que apresentam, né, emergem como problema nessa realidade, são os negros, né, escravizados ou libertos, e os indígenas, né? Então, o Silvio Romero defende uma ideia de quase uma pureza racial. Eu colocaria que o Silvio Romero vai numa linha semelhante à de Nina Rodrigues, que traz uma discussão racializada, né, na mesma linha também de Oliveira Viana, que racializam a discussão sobre a sociedade brasileira, né? Aí eu tenho um exemplo mais interessante também dentro dessa perspectiva, que é o Euclides da Cunha. Euclides da Cunha vai expor, né? Ele vai, talvez a sua obra mais conhecida, e aí ela é muito cobrada na literatura, sem dúvida, Os Sertões, onde ele relata, a partir de um conjunto de matérias jornalísticas escritas para o jornal Estado de São Paulo, né? Ele vai para a região do Vaza Barris, lá no interior baiano, para relatar a guerra. Então ele vai naquela chamada curiosidade científica, né? Então, assim, que Brasil é esse que se levanta contra o Brasil moderno? Né? Que Brasil é esse? Aí, o impacto que ele tem, inicialmente, é um impacto negativo. A percepção dele é negativa em relação ao chamado sertanejo. Quem é esse sertanejo? Quem é esse indivíduo? Né? Então, ele tenta identificar, a partir de alguns traços bastante genéricos, dentro de uma linha bastante positivista, né, evolucionista, mas trazendo também algumas contribuições de outros pensadores, principalmente o Durkheim, né, que exerce uma influência, embora tenha características positivistas, ele não é tão positivista quanto o Comte, mas o Euclides da Cunha, quando ele traça a sua análise, ele traça o seu painel sobre o Brasil do, do sertanejo, né, ele tem uma visão extremamente preconceituosa, mostrando esse sertanejo, tudo bem, é antes de tudo um forte, mas também é antes de tudo um fanático, ou seja, alguém que pode ser facilmente submetido aos, digamos, a influência, melhor, a influência da religião. Então, é o contraponto entre o Brasil urbano, certo? Representado aí pela República, e o Brasil atrasado, né, desse messianismo identificado nos sertanejos, no Antônio Conselheiro, né? Então é o contraste entre dois modelos de sociedade que acabam por fazer, né, de Canudos um laboratório social bastante interessante para mostrar essas duas facetas do Brasil. O Oliveira Viana, por sua vez, vai numa linha também bastante crítico. Oliveira Viana está escrevendo ali entre as décadas de 20 e 30. Né? Então, ele traz críticas ao processo de miscigenação verificado no Brasil. Então, ele coloca que um dos grandes problemas, um dos grandes obstáculos ao pleno desenvolvimento da sociedade brasileira é exatamente a existência da miscigenação, ou seja, entre o branco, o negro e o índio. Né? Essa mistura de raças não permitiu que o Brasil alcançasse uma plenitude de um desenvolvimento, de um crescimento econômico semelhante às nações europeias. E aí ele traça esse paralelo, né? Os países europeus se desenvolveram porque mantiveram uma pureza racial, ao passo que o Brasil, né, dentro dessa perspectiva, permaneceu atrasado justamente por conta da miscigenação. É claro que o trabalho de Oliveira Viana vai ser ofuscado, né, pelos escritos de Gilberto Freire. Aqui eu tenho, né, os três personagens. À esquerda, eu tenho Euclides da Cunha, no meio, o Silvio Romero e no extremo, o Oliveira Viana. Né? Então, são os três intelectuais que serão os responsáveis pelo desenho dessa sociedade brasileira aí na virada do século XIX para o século XX. Certo? E aí nós entramos na famosa geração de 30, né, que eu tenho Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior. Quais são as obras principais desses autores? Antes de entrar na análise propriamente dita, né, deles. O Gilberto Freire escreveu Casagrande Senzala, talvez a sua obra mais famosa. Ele publicou uma tese, né, escrita quando ele tinha 33 anos de idade, então ela foi publicada em 1933, então tem essa coincidência. Né? O texto mais famoso do Sérgio Buarque de Holanda é o
Raízes do Brasil, né? Uma obra fundamental. Então, se você está falando de raízes, significa o quê? O que é a sociedade brasileira, né, naquele momento, da década de 30, o livro vai ser publicado em 1936, e as raízes ele volta lá atrás, né, no processo de colonização do Brasil pelos portugueses. E o último, Caio Prado Júnior, vai seguir uma linha marxista, né, vem com o livro A Formação do Brasil Contemporâneo, que é de 1942, ou seja, eu tenho um intervalo aí, né, de 9 anos, a publicação de 3 obras que são fundamentais para entender o Brasil dentro daquele contexto, ou melhor, né, uma busca por identificar as origens dessa sociedade brasileira. Tá? Então, a obra de Gilberto Freire é importante para isso, né, somada do Sérgio Buarque e do Caio Prado Júnior. Então, vamos analisar cada uma dessas obras um pouco mais detalhadamente para que vocês possam compreender, né, como é que elas funcionam, como é que elas tentam explicar a sociedade brasileira. O Casagrande Senzala tem uma característica, aí eu trouxe um trecho, né, para que vocês possam ler com mais calma, dando uma pausa, claro, né? Tem um trecho que é bastante interessante, né? A ideia é bastante interessante. Ele vai defender uma tese que é contestada atualmente, né? Atualmente, que eu falo desde muito tempo, ela é contestada, que é a ideia, é o mito da democracia racial. Ou seja, o Brasil é uma sociedade que se miscigenou, né? E essa miscigenação deu uma plasticidade à sociedade brasileira que evita, por exemplo, a institucionalização do racismo, como nós verificamos nos Estados Unidos. E o Freire, na contramão dos teóricos, dos chamados sociólogos anteriores, o Viana, o Cunha e o Romero, né, ele elogia a miscigenação racial. Ele diz que a grande virtude da sociedade brasileira é justamente ela ser miscigenada, né? Então, essa sociedade, ela conquistou um bom espaço, né? Ela se desenvolveu por conta dessa mistura racial. Só que temos que fazer uma grande crítica ao trabalho de Freire. Isso sem dúvida, embora ele tenha sido original na sua concepção, mas quando ele fala dessa democracia racial, né, ele escamoteia a violência a qual os negros, né, eram submetidos, né, tanto escravizados ou não escravizados, mas é uma situação de violência. Então ele se atém às contribuições culturais desses negros, mas esquece a condição desses negros. Tanto é que críticos mais ácidos da obra do Freire dizem que o livro deveria se chamar apenas Casagrande, né? Porque ele está preocupado exatamente em retratar a situação do negro na Casa Grande e não abordar, né, o negro que vivia na senzala. Né? Então é uma relação. E outra coisa que a gente pode identificar na obra dele é uma certa nostalgia em relação à escravidão. Tá? Então esse é um elemento crucial na obra freiriana, né, para a gente entender, né, na perspectiva do Gilberto Freire como é que isso funciona, certo? Então a obra dele vai na contramão daqueles autores que eu falei, né, comentei inicialmente, inova em alguns aspectos, mas ainda deixa muitas pontas soltas, certo? Então isso é um aspecto, né, da obra do Freire que deve ser sempre discutido. O texto seguinte, né, do outro, aí é um historiador sociólogo, é o Sérgio Buarque de Holanda, com Raízes do Brasil. Então, se ele está falando de raízes do Brasil, ele está preocupado exatamente com as origens desse país. E o Sérgio Buarque, né, se o Freire trouxe para a gente o conceito de democracia racial, o Sérgio Buarque vai trazer para a gente um conceito que é extremamente mal interpretado, que é do homem cordial. E aí, claro, uma leitura política autoritária do homem cordial quer dizer que o brasileiro é pacífico, né? Ou seja, nós somos uma sociedade que abomina a utilização da violência para alcançar seus objetivos, né? É claro que o Buarque de Holanda coloca, né? Ah, curiosidade, ele é pai do Chico Buarque, o compositor. O que o Buarque de Holanda traz, né, à tona, né, é exatamente o fato não de que o brasileiro seja pacífico, ele em momento algum da sua obra coloca isso. A ideia de cordialidade está ligada a duas situações. Primeiro, cordial de coração, ou seja, né, do cardíaco, né, de cardiologia,
né? Então, o cordis, né? Então, o indivíduo que abandona perspectivas puramente racionais e aceita as relações sociais como elas lhe aparecem, principalmente se essas relações, mesmo que seja de submissão, trouxer algum tipo de vantagem. Então, a sociedade colonial brasileira ela vai se fundar nesse tipo de relação, né, onde os indivíduos trocam favores, né? Então, um sujeito que está acima na pirâmide social, ele troca favores com um que está abaixo e vice-versa, né? Então, esse depende desse, né? E é muito interessante porque essa perspectiva trazida dessa cordialidade, desse tipo de cordialidade, é um dos fundamentos da sociedade brasileira e mais, é um dos fundamentos que impedem um verdadeiro processo de ruptura no Brasil, dado o elevado grau de dependência entre as diferentes classes sociais. Tá? Então, essa é a cordialidade num sentido. O outro sentido é o homem da corte. Ou seja, o que é o homem da corte? Não é aquele sujeito que está inserido numa dinastia ou numa corte real. É o sujeito que depende dos mais poderosos, é o sujeito que depende de um poder para poder sobreviver. Tá? Então, essa é uma característica central na argumentação do Sérgio Buarque, né, do Buarque de Holanda, para identificar exatamente como é que é o Brasil do século XX. Então, o olhar do Buarque de Holanda é um olhar que trabalha com a contemporaneidade dele, obviamente, mas que volta ao passado para compreender esse processo histórico que culminaria com uma sociedade que ainda não conseguiu se livrar do seu aspecto rural. E é uma sociedade que está em transformação. Se a gente pegar historicamente isso, né, o que a gente observa? Que o Brasil, naquele momento, já sob o governo Getúlio Vargas, né, às vésperas do Estado Novo, está passando por um processo de industrialização. Ainda tímido, claro, mas o grupamento urbano está crescendo, a população urbana está crescendo. Né? E aí o Sérgio Buarque, ele discute isso para entender essa dicotomia entre um Brasil urbano e um Brasil rural. Né? Então, a ideia dele, a preocupação dele é justamente se existem raízes, que raízes são essas dessa sociedade brasileira que impedem efetivamente um pleno desenvolvimento. E, por último, né, nessa lógica, nós temos o Caio Prado Júnior, com a formação do Brasil contemporâneo. Aí é um livro de 1942, é importante na leitura da sociedade brasileira. Ele vai se utilizar de um referencial teórico marxista para explicar, com a mesma perspectiva do Sérgio Buarque, a composição da sociedade brasileira nos anos 40, mas buscando essas referências também no passado colonial. Vocês vejam que o ponto de partida dos três autores é exatamente esse passado brasileiro. Mas o interessante é que nenhum deles, por exemplo, né, tudo bem que eu não vou discutir a apropriação das suas respectivas obras pelo governo, né, pelo governo Vargas. O que eu vou discutir é a preocupação desses autores em entender, né, compreender a realidade social brasileira a partir dos referenciais históricos. Então, o Caio Prado Júnior, né, nessa obra, Formação do Brasil Contemporâneo, o que ele está analisando? Como é que essa sociedade brasileira, colonial, ela foi se moldando, foi se adequando às necessidades do empreendimento colonial português, né? Porque a gente tem que lembrar que o Brasil até 1822 era uma colônia de Portugal, né? E aí, como é que isso influencia, por exemplo, no processo de desenvolvimento nas relações econômicas brasileiras, né, no século XX? E, principalmente, como explicar, por exemplo, a ausência de uma burguesia verdadeiramente revolucionária que poderia romper com esse passado colonial e, efetivamente, trazer o Brasil para o sentido da modernidade. Mas também tem um outro elemento na análise do Caio Prado Júnior, né? Que é a percepção de que o papel revolucionário é feito exatamente pelo Estado. Tá? Então, aquilo que o Caio Prado traz para a discussão é exatamente a percepção dessa realidade, certo? Dessa realidade brasileira do século XX, mas como é que ela se conecta com o passado. Então, isso é um ponto fundamental na compreensão da obra do Caio Prado Júnior. Então, assim,
Fazendo um resumo, né, aproveitando aí, fazendo um resumo desses autores, o Freire, o Holanda e o Prado Júnior, né, o que a gente enxerga? Exatamente a preocupação em explicar o Brasil, né, principalmente os dois últimos, do século XX, voltando esse olhar para o passado. Né? Então, assim, se eu for analisar metodologicamente cada um desses autores, o que eu posso enxergar neles? Primeiro, o Freire usando os pressupostos, né, o instrumental teórico de Max Weber. Então, é muito bom que vocês, quando vocês observarem aquela citação da obra do Gilberto Freire, relembrem, voltem lá naquela aula que nós tivemos sobre Max Weber. Né? Vamos lembrar um pouco dessa aula, onde nós temos exatamente o que? A discussão do papel da cultura na conformação da sociedade. Então, não é o aspecto econômico que determina a formação social, e sim um aspecto cultural que ele se torna preponderante. Ah, mas então o econômico não aparece? Não, aparece, mas ele não é o elemento fundante dessa sociedade. Gostaram da palavra fundante? Isso é bom para botar numa redação, né? Porque aí fica legal. Né? No caso do Buarque de Holanda, ele também utiliza um pouco da perspectiva weberiana, mas usa com menor intensidade, né, na sua análise do que o Gilberto Freire. Então, ele vai, por exemplo, ele está preocupado com a questão, com essa constituição, a construção dessa identidade brasileira, né, que aí ele considera isso como uma forma de identidade, que faz com que o brasileiro seja um sujeito dependente do Estado. Olha que interessante essa análise. E aí é o Estado que determina o processo, né, de evolução da sociedade. É claro que o Buarque de Holanda, a gente pode tirar algumas conclusões nesse sentido, mas o sentido que ele dá é exatamente esse, né, que o indivíduo ele é dependente. E aí como é que você vai promover, na mesma ótica do Caio Prado Júnior, como é que você promove essa ruptura? Embora ele não estivesse preocupado com a ruptura. A preocupação do Buarque de Holanda é exatamente compreender aquilo que eu falei, as raízes do Brasil. E voltando, né, para complementar, para fechar aqui a nossa conversa nesse primeiro momento, né, o Caio Prado Júnior ele vai usar o aporte do materialismo histórico dialético, ou seja, esse processo de desenvolvimento, né, do marxismo, mas ele identifica que esse aporte teórico não é o suficiente, por exemplo, para explicar a realidade brasileira. Por quê? Porque se transforma num fenômeno incompleto. Né? Por quê? Porque não há, né, o contrário a essa sociedade agrária, ele só começa a surgir, curiosamente, no Estado Novo. Né? Então, o Estado Novo, ou melhor, o Estado varguista, nos seus três momentos, ou seja, de 30 a 34, 34, 37, 37, 45, é que vai forjar a existência de uma burguesia, mas essa burguesia, como eu já disse antes, ela não é revolucionária, ou seja, ela não vai modificar a estrutura social, até porque ela mesma não tem consciência de quem ela é nesse processo. E aí ela vai, na mesma concepção trazida pelo Sérgio Buarque de Holanda, ela vai se juntar, ela vai se pendurar no Estado para poder funcionar enquanto tal. E aí eu tenho a foto dos três, né? À minha esquerda, o Caio Prado Júnior, né? Ao centro, o Sérgio Buarque de Holanda e à direita, o Gilberto Freire, certo? Então é isso, gente. Na aula 2, né, no segundo momento, nós vamos analisar a sociologia do Brasil a partir dos anos 50. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.